Marino Hinostroza, atacante de 22 anos, colombiano, que estaria aí no radar do Cruzeiro. De acordo foi divulgado pela imprensa aí na tarde dessa terça-feira, o Cruzeiro estaria monitorando como está a situação aí, né, do atacante que só tem 22 anos, é astro no Atlético Nacional e agrada muito o Léo Jardim. Lembrando que ele é um jogador aí de muita intensidade, parece que tá deitando o cabelo no Atlético Nacional. Teve uma passagem curta pelo Palmeiras aí, em meados de 21, não agradou muito o Abel, voltou para a Colômbia e assim, tá jogando fino da bola, sendo convocado aí até, né, pela seleção do seu país. Esse é um cara que agrada muito o Léo Jardim, pela baixa idade, 22 anos, um cara de intensidade, força física e driblador. Esse cara estaria, né, esse jogador estaria sim na mira do Cruzeiro, mas ainda de acordo com o que foi divulgado, não é só o Cruzeiro que vem observando ele não. Além dele ter contrato lá no Atlético Nacional, o Flamengo também estaria ali monitorando a situação do jogador. Em questão de valores, quanto vai ser passe, nada disso foi divulgado. Somente que o Cruzeiro estaria, né, observando ele aí, e é um pedido aí do Léo Jardim. O empresário do Gabigol acabou de falar nesse assunto. De acordo com foi divulgado pela imprensa na tarde dessa terça-feira, o Linho do México teria procurado o staff do Gabigol para fazer uma proposta, porque andou circulando aí que o Gabigol estaria insatisfeito no banco de reservas do Cruzeiro. Mas o staff do próprio Gabigol negou tudo, diz que não foi procurado por nenhum time do México, o Gabigol também não recebeu sondagens e muito menos o Cruzeiro. E perguntado sobre como estaria a insatisfação do Gabigol no banco de reservas, ele disse o seguinte, que não é, né, legal para ninguém ficar no banco, mas o Gabigol está levando na esportiva e levando muito bem, porque de acordo com o staff e fontes ligadas ali dentro do Cruzeiro, o Gabigol é o primeiro a chegar nos treinamentos, o Gabigol é um exemplo dentro e fora de campo, o Gabigol tá levando isso numa esportiva e entendeu o que o Léo Jardim quer com ele. Então essa questão dele tá indo aí pro Leão do México não passa de fake news. Toda hora vai sair uma notícia aí, né? Já vi que o Gabigol ia pro Corinthians, agora pro Leão do México, o Gabigol vai sair no meio do ano. Tá todo mundo tentando implantar uma crise em cima do Gabigol, uma vez que ele não deu nenhum exemplo. Um má exemplo, né? Ele não deu nenhuma oportunidade para a imprensa queimar ele, que ele estava na balada, que ele é ruim de grupo, tudo isso foi falado dele. Então tá todo mundo esperando que ele realmente se comporte mal aqui no Cruzeiro, mas de acordo foi divulgado, o cara é um exemplo e não tem proposta nenhuma de time mexicano nenhum. O Ilharão resolve o problema do meio do Cruzeiro, ele já chega vestindo a camisa e bora jogar, resolveu o problema do meio. Bom, segundo o Léo Jardim, não, né? O Léo Jardim podou aí essa negociação, essa possível negociação que foi oferecida para ele, porque, segundo a visão do treinador português, o Cruzeiro precisa de um meio de campo que tenha uma baixa idade e muita intensidade física. Então, quando foi falado, né, ventilado o nome do Ilharão para ele podou e não quer saber dele, não. Porque o Léo Jardim tá dizendo o seguinte: a janela vai abrir agora, então ele quer procurar peças, né, para que ele possa contar aí no final da temporada 2025, mas também já pensando na temporada 2026. Então, quando ofereceram o Ilharão para ele, chegaram até a dar uma mentira aí, né, falando que o Ilharão estava voando no Fenerbahçe. Aí o Léo Jardim falou assim, ué, mas ele não tá no Fenerbahçe, não. Só para você entender como é que tá o departamento aí, né, de futebol do Cruzeiro. E aí foi um dos motivos, né, segundo quem deu essa notícia, o Everton Guimarães, segundo o Everton Guimarães, foi um dos motivos, né, dele não aceitar o Ilharão. Por quê? Primeiro, falaram que ele estava voando no Fenerbahçe, nem no Fenerbahçe ele tá. Segundo, ele tá já com 33 anos e o Léo Jardim tá procurando aí, né, um pessoal mais jovem que tem uma intensidade física, principalmente no meio-campo, que de acordo com ele ali, né, é um setor que precisa ter muito vigor físico. E assim, o Ilharão já não é mais nenhum garoto, né? Vocês viram que o Léo Jardim revelou o real motivo de ter tirado o Dudu e o Gabigol do Cruzeiro? E eu já vou adiantar, meu amigo, eu concordo com ele aí, tá? De acordo com o que foi divulgado aí, o Léo Jardim chamou o Dudu e o Gabigol, só um exemplo, pegou o Gabigol ali e mostrou para ele números. Nesses números, desde o início, né, do Gabigol no Cruzeiro aí, desde o início de 2025, todos os números deles, em jogos, treino, o desempenho do atleta, né, com a camisa do Cruzeiro. E aí pegou o desempenho do Caio Jorge, né, nesse mesmo período e mostrou para ele o seguinte, olha, tá vendo por que eu tô te tirando? Porque hoje o Caio Jorge, ele tá melhor do que você. E se você quiser voltar à sua posição de titular, é só bater esses números. Então, ou seja, chamou o Dudu, chamou o Gabigol e o William e mostrou o número dos seus companheiros ali e falou, ó, para você atingir a titularidade sobre o meu comando, você tem que ser exemplo melhor ou tá igual ali o Caio Jorge. E aí eu pergunto para você acha que isso
é um bom argumento para ter tirado o Gabigol do time titular? Para e pensa, cara, ele mostrou números. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, que contra números não tem argumento. E, ou seja, mostrou por A mais B que o Caio Jorge está melhor do que ele, e é por isso que ele vai comer um banco aí enquanto ele não bater esses números do Caio Jorge. E o Neto que resolveu comprar o boi do Gabigol aí nessa treta com o Roger Flores. No seu programa Os Donos da Bola, ele só simplesmente perguntou: ô Roger, você vai ficar falando mal aí do Gabigol? Quantos gols você tem na Libertadores? Quantos Copa do Brasil? Quantos gols no Campeonato Brasileiro? Fez logo ali, né, uma comparação da carreira dos dois jogadores para mostrar que a do Gabigol é muito mais vitoriosa do que a do Roger. Roger tem sim, cara, uma história no futebol brasileiro, mas foi muito infeliz em tentar, né, achar um motivo por que o Gabigol está no banco de reserva. Eu acho que ele foi infeliz, ele como um cara que sabe jogar bola, que fez parte ali do vestiário, sabe que essa troca de treinadores, né, ele presenciou isso, ou seja, tá um treinador, entra outro treinador, com certeza outro jogador vai ganhar espaço, outros vão perdendo. Então assim, o Roger, por ser boleiro, por acompanhar, né, o dia a dia de um futebol ali dentro, ali, por ter passado por aquilo, falar o que ele falou, eu acho que foi muito infeliz. E aí o Neto, né? O Neto é motivo, o Neto não precisa de motivo para polemizar. E aí arrumou mais essa aí. É brincadeira, meu, é brincadeira. Quem é o Roger? Chupou laranja com quem? Só faltou ele falar isso. Mas e você, nessa treta toda aí, você fica do lado de quem? Do Gabigol, do Roger, do Neto? Escreve aí nos comentários. É por isso que o Roger falou do Gabigol, é por isso que o Sormani, o Flávio Prado e todo mundo da imprensa tem falado do Gabigol, porque hoje eles viram e falam o seguinte: o Neymar vai pra balada, o Neymar vai ver jogo de time de não sei o quê, e dentro de campo não tá jogando bola. Por quê? Porque a vida do Neymar, extra-campo, ainda se destaca, né, da vida dele futebolística ali. E o Gabigol, ninguém pode falar nada do Gabigol, porque, ou seja, você não vê Gabigol em festa, você não vê o Gabigol sendo um mau exemplo fora de campo, você não vê nada falando do Gabigol, e todo mundo apostava que o Gabigol era ruim de grupo, que o Gabigol ia rachar elenco, e hoje não. Você vê que o Gabigol aí, segundo fontes ligadas dentro do Cruzeiro, é um exemplo. O cara chega primeiro para poder treinar, é o último a ir embora, contagia o resto do elenco. Então, ou seja, todo mundo queria ter um motivo para falar do Gabigol, e hoje não tem. E o único fato dele estar no banco de reserva porque o Caio Jorge está melhor do que ele, não é, está melhor que ele hoje, né? O Gabigol, por isso que ele tá no banco, e ainda diz que o Gabigol tá levando na esportiva, aquela coisa de grupo. Ou ele tá na melhor fase do que eu, então ele vai jogar. Então todo mundo vem criticando ele, arrumando coisinhas pra falar dele, da imprensa, porque não tem nada de mal pra falar do cara. Aí tem que falar que o cara tá no banco, perdeu a vontade de jogar futebol, e é isso mesmo, igual o Neymar, igual o Gabigol falou aí mesmo, né? O Roger, cara, tem todo o meu respeito, mas tinha um apelido aí meio esquisito mesmo, né?